Nós vamos dar seguimento ao estudo que nós estamos tendo na quarta-feira, né? Do livro de Atos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 2. Nós vamos estar orando, né? Oremos. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor já nos permitiu termos aqui na tua casa, ó Pai. Agradecemos também ao Senhor, ó Pai, pelos hinos que nós podemos entoar ao teu santo e maravilhoso nome. E somos, ó Pai, a ti imensamente gratos pela salvação a qual tu tens nos dado e também pelo teu cuidado, o teu divino cuidado que tem dispensado sobre cada um de nós, os teus filhos. Pedimos que o Senhor continue abençoando a cada um de nós aqui. Abençoa-nos também, ó Pai, com a leitura da tua palavra, com a pregação da tua palavra nessa noite, falando aos nossos corações. E nós queremos também, ó Pai, interceder junto do teu trono de graça pela saúde ainda do irmão Wellington, essa recuperação a qual ele está agora após a cirurgia. O Senhor coloque suas mãos, abençoa também o retorno amanhã lá no médico, que possa correr tudo bem e nós possamos voltar, inclusive, com melhores notícias ainda sobre a saúde desse amado irmão. Pedimos também pela Bárbara, vizinha da nossa irmã Vilma, que o Senhor esteja abençoando ela, ó Pai, a saúde dela, e também, ó Pai, confortando ela pela perda do pai, que o Senhor possa estar consolando toda a família, ó Pai, e principalmente, se ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, que eles possam, nesse momento, abrir os olhos para esta questão de que um dia a vida de cada um de nós aqui vai findar, e que a melhor coisa é estar certo de ter um encontro com o Senhor na glória eterna. Então abençoa, Pai, a saúde da Bárbara, consola ela, sua família, também o tio da nossa irmã Nilza também, o Senhor Anelim, o Senhor abençoe também ele, ó Pai, a saúde dele, e também, ó Pai, o Senhor possa salvar a alma dele também. E em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, confiados no teu poder, na tua imensa graça e misericórdia. Amém. Muito bem, irmãos, aí Atos 2, após a leitura os irmãos podem se assentar, Atos 2, verso 42 ao 47, ok? Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia amor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podeis assentar, irmãos? Muito bem, nessa noite, Deus nos permitindo, né, nós queremos falar sobre as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? As características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós conhecemos bem, né, aqui a história, nós temos vindo aí já do primeiro capítulo, e nós sabemos que esta igreja realmente ela foi a primeira igreja a ser cheia, né, do Espírito Santo. Nós vimos aí no capítulo 1, inclusive, que esta igreja, esses irmãos ali, eles esperaram obedientes, né, à ordem do Senhor Jesus Cristo, eles esperaram em Jerusalém, eles não se apartaram de lá, até que então se cumpriu, né, como havia sido prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo. E aqueles homens ali foram cheios do Espírito Santo, né? Aqueles irmãos, não só os apóstolos, mas todos aqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém naquele dia, os salvos, né, os discípulos do nosso Senhor Jesus. E assim então, nós vimos, né, na semana passada sobre o sermão poderoso, né, de Pedro, após a descida do Espírito Santo. Ali Pedro prega e quase 3.000 almas, né, se converte em um único sermão. E nós vimos inclusive, né, um sermão poderoso, que era um sermão pregado na própria Bíblia mesmo, né? Pedro não falou de si mesmo, Pedro não falou das suas qualidades, mas Pedro também não falou da religião, Pedro falou sobre Jesus. Amém, irmãos? E assim, né, almas ali se converteram naquele dia, através da pregação da palavra daquele homem, Pedro, que fora cheio ali do Espírito Santo do nosso Deus. Então, nessa noite, nós queremos ver também as marcas, né, desta igreja ali de Jerusalém, que é as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, né, deve permear toda a nossa vida, amém, irmãos? Todo o nosso ser. Ele deve permear toda a igreja. Ele deve permear a igreja em todas as situações, em todas as decisões as quais nós vamos tomar. Nós devemos sempre ter na nossa mente que é o Espírito Santo de Deus que deve nos conduzir. Inclusive, quando a promessa, né, do Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele enviaria a nós o guia, né? E era justamente essa a ideia mesmo, né, de o Espírito Santo que iria nos guiar a forma como nós deveríamos proceder, a igreja do Senhor Jesus Cristo deveria proceder. Então vamos ver
quais são essas marcas, né, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha comigo mais uma vez o verso 42, e nós vamos ver aí que a igreja, né, cheia do Espírito Santo, ela é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. Olha o verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Veja que os ensinamentos, né, os 3 anos e meio ali do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, chamou, preparou aqueles apóstolos ali, 12 homens, preparou aqueles homens, ensinou tudo, né, que eles deveriam saber, e também depois ainda deixando, né, o Espírito Santo para que completasse também eles, guiando, né, no projeto qual Deus havia para a sua igreja neste mundo aqui. Mas veja que tudo isso foi feito através dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos, né, da palavra de Deus, inclusive. Jesus, por várias vezes, nós encontramos nos evangelhos, Jesus sempre ensinando, e ele sempre fazendo uso, né, dos profetas, sempre fazendo uso, né, do livro da lei, ele sempre explicando até mesmo aquilo com respeito ao que as pessoas ainda não haviam compreendido. Inclusive os judaizantes, né, eles tinham um grande problema com respeito a isso, não só eles, mas toda a classe religiosa ali em Jerusalém, eles tinham um grande problema porque eles não haviam compreendido completamente o que era o evangelho, né, o que era os ensinamentos de Deus. O judeu, ele sempre teve, a vista dele para as coisas de Deus sempre foi muito literal, né? E eles não conseguiram pegar aquilo que era uma profecia, às vezes com um sentido figurado, né? Algo que lembrava outra coisa, eles não conseguiram entender e assimilar muito bem estas coisas. Mas Jesus, quando ele veio então, nos seus 3 anos e meio, ele pegou esses 12 apóstolos, ele ensinou estes homens, e após, né, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos aí, conhecemos, né, houve essa história, o início da igreja, os apóstolos então pregando em vários lugares do mundo, edificando igrejas ali para a honra e glória do nosso Deus, mas chegou também um momento, né, no final da vida desses apóstolos, que eles precisaram passar isso e deixar isso de uma certa forma gravado, para que as próximas gerações também pudessem receber a mesma palavra, sem adulteração, sem nenhum tipo de falha. E foi aonde então Deus usou, né, dos seus apóstolos ali, para escreverem os livros do Novo Testamento que hoje nós estamos aqui estudando. E a igreja verdadeira, a igreja que realmente ela é cheia do Espírito Santo, ela sempre vai privar por isso. A igreja deve privar sempre pela palavra de Deus. Amém, irmãos? É isso, né? Nós inclusive temos o slogan, né, na nossa igreja, que é a Igreja Batista Dependente, onde a palavra de Deus é o centro de tudo, né? Ou o outro que é uma igreja comprometida com a palavra. Amém, irmãos? Porque se nós não somos comprometidos com a palavra de Deus, se nós não seguimos a palavra de Deus, é melhor fechar, né, esse templo aqui e cada um ir fazer o que bem entender. Mas se nós realmente, né, somos de Deus e somos servos de Deus, nós vamos e devemos sim seguir os ensinamentos de Deus. Amém, irmãos? E veja que a nossa vida, né, os batistas, inclusive, são conhecidos justamente por isso, por estudarem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós vemos outros grupos, né, evangélicos aí, e eles têm a palavra de Deus quase que como só mais um dos livros os quais eles seguem. E eles seguem tantos outros livros, né? Mas nós, os batistas, somos conhecidos realmente por seguir a palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Amém, irmãos? E essa igreja foi assim. Ela tomou realmente dos ensinamentos ali do Senhor Jesus Cristo, ela seguiu a sua vida durante todo o tempo ali, realmente sendo conduzida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amado, então uma igreja, né, cheia do Espírito, ela vive, né, comprometida e fiel à palavra de Deus. A igreja começou com o derramamento do Espírito Santo, a pregação, né, os irmãos lembram, na semana passada nós falamos, era uma pregação cristocêntrica, e a igreja permaneceu nos ensinos, né, dos apóstolos. E a igreja verdadeira, ela permanece até hoje nesses ensinos. A igreja verdadeira continua pregando o mesmo evangelho, os mesmos ensinamentos que foram passados de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos escritos, né, no Novo Testamento, e hoje nós continuamos seguindo os mesmos ensinamentos. Amém, irmãos? E não importa, ainda que o mundo seja completamente ao avesso deste livro, a Igreja Batista Independente, ela deve continuar seguindo esse livro, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós temos, nos últimos começo, né, eu acho, do ano, nós tivemos uma grande polêmica aí, inclusive de um pastor batista, né, que quase foi banido mesmo do meio batista, justamente por achar que, falar inclusive, né, nas redes sociais, de que a Bíblia deveria ser contextualizada, que a Bíblia deveria ser mudada, para o povo, né, conseguir conviver melhor com os ensinamentos e tudo mais. A Bíblia não precisa de nada disso. Amém, irmãos? A Bíblia não deve se moldar a nós, é nós que devemos nos moldar a ela. Amém ou não?
é ela que deve guiar realmente os nossos passos. A palavra de Deus, inclusive, diz lá em Romanos, né, capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, né, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós devemos sim tomar a forma da palavra de Deus, daquilo que Deus deseja que nós vivamos. Nós devemos realmente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, amém, irmãos? É isso. A igreja de Cristo Jesus, uma igreja, né, cheia do Espírito, ela sempre vai ter a palavra de Deus como sendo a sua única regra de fé e de prática. Eu me lembro alguns anos atrás, né, lá em Franca, assim que começou a igreja lá, na verdade, a primeira turma, ali, a primeira geração, né, meu pai fazia parte, eu lembro sempre quando eles sentavam para discutir algum assunto na igreja, sempre alguém soltava essa frase aqui: mas o que diz a sã Escritura sobre isso? E é isso mesmo, irmãos. Eu sei que em algumas igrejas, né, isso mudou. As pessoas não estão dando mais a mínima para o que a Bíblia fala. Elas estão mais interessadas em agradar a si mesmo do que agradar realmente a Deus. Mas nós devemos continuar agradando a Deus, amém, irmãos? Preocupados com o que a palavra de Deus diz a nós sobre todas as decisões, todos os problemas que nós vamos enfrentar. Nós devemos realmente recorrer à palavra de Deus, para que ela seja a luz, né, no nosso caminho, aquela luz a qual vai guiar os nossos passos. Amém, irmãos? Então jamais venhamos esquecer disso. A palavra de Deus é aquilo que deve nos guiar. Eu já disse aqui várias vezes, né? Ainda que eu, ou não sei, daqui mais algum tempo, né, um outro pastor esteja aqui nesse púlpito, seja pastor dessa igreja, e que ele comece a pregar outras coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, o dever dos irmãos como igreja é pedir para ele, né, ou ele muda a sua pregação, ele faz a sua pregação ser uma pregação bíblica, ou então ele sair mesmo, pegar, né, o seu banquinho e sair de mansinho, sair mesmo. A igreja ela deve continuar. Não importa, as próximas gerações que vierem, devem continuar prezando realmente pelo ensinamento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Sobre o puro, né? Sobre o santo evangelho. É óbvio, essa palavra evangelho, né? Não só a conotação das boas novas, da salvação, mas também ela é usada em todo, né? O contexto ali, em todos os ensinos da palavra de Deus. Então a igreja, ela deve ter isso, né? A igreja, ela começou desta forma e a igreja deve continuar firme, alicerçada realmente pela palavra de Deus até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jamais arredarmos o pé. Ainda que possamos correr perigo de morte, mas mesmo assim continuar levando a palavra de Deus. Os irmãos se lembram tantos nomes, né, que nós poderíamos citar aqui nessa noite, de pessoas que morreram por conta desse livro. Morreram, mas não negaram a sua fé. Continuaram realmente firmes. E que assim seja, irmãos. Pode ser que, e com certeza, né, pelo que a palavra de Deus nos diz, dias difíceis virão. Dias onde o evangelho vai ser perseguido. Dias onde os cristãos verdadeiros vão ser perseguidos. Nós já estamos passando um pouco, né, sobre isso, mas vai vir dias assim. Bem piores do que esse que nós já estamos vivendo. Mas não importa. Nós devemos continuar firme na palavra de Deus. Amém? Então uma igreja fiel, ela inclusive não pode, não só abandonar o evangelho, como ela também não pode mercadejar o evangelho. Mercadejar a palavra de Deus. Nós temos visto isso em tantas igrejas, né? O pastor, muitas vezes, para não perder membros da igreja, ele acaba deixando de pregar sobre alguns assuntos, ou então ele até muda alguns assuntos para agradar as pessoas. Essa pandemia, né? Esse tempo de pandemia que nós estamos passando, nós vimos aí tantas igrejas fazendo live, né? E às vezes a gente acaba parando para assistir alguma coisa assim, que chama atenção, e a gente vai vendo, né, igrejas que no culto, ao invés de pregar a palavra de Deus, basicamente é só uma mensagem motivacional. Às vezes lê um versículo, pega aquele versículo fora do seu contexto, traz uma mensagem motivacional para que as pessoas saiam animadas do culto e tudo mais, mas não é uma mensagem bíblica realmente, não é uma mensagem cristocêntrica. E assim, amado, eles estão mercadejando a palavra de Deus, porque eles estão mais preocupados com o dinheiro do que com realmente pregar a palavra de Deus, do que com realmente edificar as vidas. Então, amado, que nós, né, jamais possamos proceder desta forma, continuarmos fiéis, pregando a palavra de Deus como ela é, doa a quem doer. Amém? Não? Doa a quem doer. É assim, né? Nós temos vários pregadores na igreja, e às vezes é assim, é difícil mesmo. Às vezes Deus manda uma mensagem que você sabe que vai doer mesmo. Você fala, Senhor, mas eu vou pregar isso aqui, vai doer no povo. Mas ele deu a mensagem, ela deve ser pregada, amém? Nós nem
nem devemos nem pestanejar quanto a isso, né? Nós que pregamos a palavra de Deus, devemos chegar e pregar, transmitir o recado qual o nosso Senhor nos deu a transmitir. Isso é, né, ser um pregador da palavra de Deus, é transmitir a mensagem a qual Ele quer transmitir à sua igreja. Então a primeira marca que nós vemos aqui é justamente essa, né? Uma igreja espiritual é uma igreja que é comprometida, ela é fiel à palavra de Deus. Nós vamos vendo durante todo o livro de Atos, nós vamos ver isso. Depois nós continuamos, né, seguindo aí no Novo Testamento, nós vamos ver inclusive as cartas, né, paulinas, as cartas ali de Pedro, as cartas joaninas, nós vamos vendo todas essas cartas e nós vamos vendo justamente ali os apóstolos pregando e falando com veemência, condenando o pecado, e eles nem se importavam, né, com quem era que eles estavam falando, eles estavam mais importando realmente com o recado qual eles estavam passando, do que realmente quem era o ouvinte. É mais importante, né, aquele que é o autor do recado do que o ouvinte. Amém, irmãos? É muito melhor agradar a Deus que aos homens. Amém, irmão? É assim. Lembra de João Batista? João Batista não se importou em condenar Herodes, dizendo para ele que não era lícito ele tomar a mulher de seu irmão. Por conta disso, os irmãos lembram a história, né? João Batista perdeu literalmente a cabeça, foi cortada a cabeça. Mas aquele homem não deixou de pregar a verdade, não deixou de falar a verdade. Hoje nós estamos vivendo, né, na atualidade, uma regra de que, olha, a gente não pode falar a verdade para não ofender as pessoas. E não é assim, não. Não é assim. A palavra de Deus, ela deve ser pregada, a verdade deve ser pregada. Doa a quem doer. Amém, irmãos? E é assim mesmo. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela vai causar um certo transtorno naqueles que estão vivendo contrário à palavra de Deus. Não tem como. Não tem como. Se a palavra de Deus ela é pregada, ela vai causar um mal-estar naqueles que estão vivendo contra, né, ou contrário à palavra do nosso Deus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja comprometida, fiel à palavra de Deus. Segundo a marca que nós vemos aqui no texto, qual nós lemos, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante na oração. Olha o versículo 42 ainda, né? Ele diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Uma igreja, né, cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma igreja perseverante na oração. Quando nós estudamos, né, os grandes avivamentos da história, né, inclusive tem um livro muito bom, se você não leu, você precisa ler, né, chama Até os Confins da Terra. É um livro muito bom que trata justamente sobre os avivamentos, né, ao longo da história. E todos os grandes avivamentos que nós vemos, estudando, né, a história dos avivamentos, sempre foram dados quando a igreja se reuniu para orar. Até mesmo um pequeno grupo de pessoas se reuniam para orar, mas de repente aquele grupo, né, de pessoas começou a haver um grupo maior e aumentar aquele grupo cada vez mais, e houve, né, realmente ali chama vindo do céu mesmo, no coração de cada um, fazendo o coração de cada uma das pessoas realmente pegar fogo, com amor de Deus para com as almas perdidas, com o desejo realmente de viver uma vida, né, que glorificasse a Deus, uma vida de santificação. Então, amado, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração. É uma igreja que ora com fervor e constância. Amém, irmãos? Eu sei, na pandemia nós passamos aí, né, a mudança no culto de oração, estamos fazendo os pedidos ali pelo WhatsApp, mas nós não deixamos de orar. Amém ou não? Continuamos orando, continuamos clamando, né, ao nosso Deus. E é importante que a igreja continue sempre orando. É importante para as nossas vidas. A igreja de Jerusalém, ela dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Agora, veja bem, irmãos, toda igreja deve depender mais de Deus do que seus próprios recursos. Não importa se o pastor tem uma boa oratória, se é alguém extremamente estudado, que formou na melhor faculdade teológica, né, do mundo. Não importa se de repente, né, o dirigente de música, ele é formado em música mesmo, e se de repente a igreja tem músicos profissionais tocando na orquestra. Não importa nada disso, irmãos. A nossa capacidade humana não vale nada nas coisas espirituais. O que vale realmente é que nós estejamos realmente buscando ser cheio do Espírito Santo. E há duas formas só. Uma forma só, né, mas dois meios que nós podemos chegar a ser cheio do Espírito Santo. Através da comunhão de Deus, com Deus, através da palavra e através da oração. Amém, irmãos? É só dessa forma que a igreja, né, pode estar cheia do Espírito Santo. Então a igreja de Jerusalém, ela dependia mesmo de Deus. Ela sabia da sua dependência. Será que nós temos essa consciência de que nós, como igreja, nós dependemos em tudo de Deus? Em tudo mesmo. Nós devemos, né, ter a mesma visão de que a igreja ali de Jerusalém tinha. Olha, em Atos capítulo 1, versículo 14,
Nós vemos aí a igreja, né? Todos unidos, nós vimos alguns dias atrás aí, todos unidos, perseverando, né, na oração, esperando justamente a descida do Espírito Santo. Aqueles irmãos ali reunidos. Em Atos capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver, né, que os líderes da igreja, eles estavam ali em oração também, buscando realmente a Deus. Durante 3 horas, aqueles líderes ali estavam orando, buscando ao Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja, ela estava sob perseguição, mas mesmo sob perseguição, ela continuava orando, ela continuava buscando ao Senhor, ela buscava ali o poder do Espírito Santo de Deus para continuar seguindo, pregando a palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, no versículo 4, se você virar aí, você vai ver, né? A liderança também, ela entende, inclusive, que a sua maior prioridade é a oração e a palavra de Deus. Os irmãos, inclusive, se lembram desse texto. Foi justamente ali no momento onde foram instituídos diáconos. Porque Pedro diz, olha, não é certo que nós, que somos aqui os apóstolos, que somos incumbidos pelo próprio Cristo, de pregar a vocês a palavra de Deus, de ensinar a vocês a palavra de Deus, de viverem uma vida de oração. Não é certo que nós venhamos sair para mexer com coisas que também são importantes, mas que são secundárias. Como no caso, né, lá, Pedro dizendo sobre o servir ali as viúvas. Fazer, né, ali a ajuda aos pobres e necessitados. Pedro fala, olha, é muito mais importante. Nós então vamos continuar na obediência a Jesus Cristo, pregando a palavra, vivendo a vida de oração, e vocês vão eleger homens que sejam fiéis, que sejam homens idôneos, homens que vão trabalhar nesse negócio, que vão ajudar a igreja para que nós continuemos firmes no transmitir da palavra e na oração. Então veja, amado, a igreja, a liderança, né, reconhece como sendo aquilo que é o principal da igreja, a oração e a pregação da palavra. Lá em Atos 9, versículo 11, houve também um primeiro sinal, né, que Deus deu ali a Ananias. Os irmãos se lembram sobre a conversão ali de Paulo, e que ele estava, né, ali orando. Lá em Atos 12, versículo 5, Pedro está preso, né? E os irmãos lembram lá, a igreja, ela se reúne e eles oram incessantemente ali, e o Senhor abre, né, as portas da prisão para Pedro, de forma milagrosa. Tudo através da oração. Amém, irmãos? Através da oração. Olha, Atos 13, versículo 1 a 3. Os irmãos se lembram também ali, a igreja, né, de Antioquia, orando, buscando a Deus, né, aonde seria agora começado novas igrejas, aonde que Deus queria que eles levassem o evangelho. E de repente o Espírito Santo diz à igreja de Antioquia, olha, apartai-me a Barnabé e a Saulo, né, para a obra a qual eu desejo que eles façam. Então veja, tudo através de uma vida de oração. Lá em Atos 16, 25, né, Paulo e Silas, eles estavam orando na prisão ali, e os irmãos se lembram, a prisão ali é aberta. É aberta. E eles então saem dali também, continuando, né, pregar o evangelho. Eles pregam o evangelho ali, o carcereiro se converte. Os irmãos se lembram muito bem a respeito disso. Depois são libertos, né, para continuar pregando o evangelho na Europa. Lá em Atos capítulo 20, versículo 36, Paulo ora, né, com os presbíteros lá da igreja de Éfeso. Na praia, eles estão buscando ao Senhor mais uma vez em oração. Lá em Atos 28, versículo 8 a 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta também, e eles são curados. Todo o livro de Atos, nós vamos ver sempre os servos de Deus buscando a Deus em oração. Amém, irmãos? Uma igreja que é uma igreja realmente cheia do Espírito Santo, é uma igreja que se preocupa com a oração. Sabe a razão, muitas vezes, né, de que nós sentimos que a nossa vida espiritual, nós estamos desanimados? É justamente porque nós deixamos de fazer essas coisas. Nós estamos deixando de ler a palavra de Deus, nós estamos deixando de orar, buscar a Deus em oração. Ou às vezes nós estamos até lendo a palavra de Deus, mas não com a atitude correta no nosso coração. Às vezes lendo a palavra de Deus só porque a gente acha que é importante preencher aquele canhotinho da leitura anual. E é importante, irmãos, né? É importante você ler a Bíblia. Mas não só para preencher um canhotinho de leitura anual, onde você lê lá, gasta seu tempo, de repente, de 15, 30 minutos. Eu estou falando gasto porque às vezes é gasto mesmo, não é um investimento. Porque na hora que você termina de ler, se perguntar para você o que você leu, qual história que foi, que lição que você teve ali, você não sabe de nada. Ler a palavra de Deus deve ser lida sim, mas deve ser lida com a atitude correta, amém, irmãos? Deve-se buscar entender a palavra de Deus, amém ou não? Entender. Não adianta só ler, não adianta, deve ser entendida. E a palavra de Deus não deve só ser entendida, como ela deve ser aplicada também nas nossas vidas. Não adianta nada, né? Só ler e não entender, ou então ler e entender, mas não aplicar, também não resolve nada. Então veja, né? Ler a palavra de Deus, entender, aplicar a palavra de Deus à sua vida, isso é importantíssimo. Buscar, né, a Deus em oração, também com o sentimento correto, né, com a atitude correta diante de Deus. Não orar aquelas orações que muitas vezes nós fazemos. Eu me lembro de uma ilustração, o pastor Roberto sempre usava, né, de um homem que, ele para evitar ficar orando sempre, né,
ele escreveu lá a oração dele, pregou na parede, e aí todo dia quando ele ia dormir, ele só falava assim, ah lá, senhor, o senhor sabe. E virava para o canto e dormia, né? Às vezes a gente não escreve, a gente não coloca na parede. Mas às vezes, era até a mesma coisa se a gente assim fizesse. Porque todas as vezes que nós vamos orar, é do mesmo jeito. Às vezes a gente critica, né, o ímpio que reza, que é repetição sempre. Mas às vezes a nossa oração também é uma repetição sempre. Nem naqueles momentos que nós estamos ali a só com Deus, né, a gente não muda a forma de nós orarmos. Nós não buscamos intimidade. A oração é isso, é buscar intimidade com Deus. Amém, irmãos? É nos relacionar. Nós nos relacionamos com Deus através da leitura da palavra e através da oração. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração. Terceira marca, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma profunda comunhão, não só com Deus, mas também uns com os outros. Amém, irmãos? Olha comigo aí o versículo 42. Olha só o verso 42, ele diz aí, né? E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha o versículo 44 a 46. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha só a forma, né, de que esses irmãos aqui em Jerusalém, na igreja primitiva, eles se relacionavam. Olha o tipo de comunhão que eles tinham. Não é aquela comunhão de às vezes a gente sentar e comer junto só e tal, ter uma conversa ali mais ou menos e ir embora, não. Era uma comunhão onde aquela comunhão estava revestida de amor uns pelos outros mesmo. A ponto de que, olha o texto, né, dizendo aí no versículo 45, que eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam uns com os outros, como cada um ali havia necessidade. Imagina isso. Você amar tanto, né? E é isso justamente que Deus pede que nós façamos. É amar a pessoa de tal forma, nosso irmão em Cristo de tal forma, que nós venhamos realmente sentir a dor dele e buscar minorizar aquela dor da melhor forma que nós pudermos. E era justamente isso que esses irmãos faziam aqui, ali em Jerusalém. Eles viviam uma vida de comunhão plena. Veja, né, a palavra aí aparece pelo menos 3 vezes, ocorre nesses 3 versos, né, falando sobre que eles estavam vivendo unânimes. É uma unidade mesmo. Será que nós, como igreja, nós estamos vivendo assim? As pessoas aí fora conseguem ver, né, um grupo unido. Será que nós conseguimos enxergar que a Igreja Batista Independente de Pitangueiras, a primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras, é uma igreja unida mesmo? Uma igreja que ama uns aos outros, uma igreja que se importa uns com os outros. Será que quando alguém falta, né, 1, 2, 3 cultos, a gente vai, liga atrás para perguntar o que está acontecendo? A gente vai lá visitar, né, para saber se a gente pode ajudar de alguma forma. Ou será que de repente, né, a pessoa começa a faltar, esse é até bom que não venha mesmo, né? Já foi tarde. Será que a gente tem esse sentimento? Não deve ser assim. Amém, irmãos? A igreja deve viver em uma atmosfera de comunhão e amor pleno mesmo. Então a igreja de Jerusalém, os irmãos ali, eles gostavam inclusive, né, de estar juntos. Era desejo deles de estar juntos. Hoje nós fazemos, né, a ceia na igreja, e a ceia hoje é um pouco diferente do que era lá na igreja primitiva. Na igreja primitiva era feita uma grande festa mesmo. O dia de ceia era uma festa. Era chamada da festa do amor, a festa ágape. E aquela festa havia realmente ali um jantar ou um almoço, né, que eles faziam. E ali depois, então, daquela comunhão gostosa, comendo juntos ali e tudo mais, eles então depois iam lembrar ali juntos, naquela atmosfera maravilhosa ali de comunhão, de amor entre irmãos, eles iriam então lembrar do sacrifício de Cristo. Eles iriam relembrar de Cristo, né, que morreu, o seu sangue verteu ali para salvar e também para fazer, né, de cada um de nós, os salvos, um só corpo, uma unidade. Amém, irmãos? Era bem diferente. Hoje a gente não faz essa festa mais, mas a gente deveria fazer. Amém ou não? Imagina. No domingo, de repente, né, já faz aí o almoço, já fica aí, já e tal. Daí a pouco, né, a ceia do Senhor, todo mundo conversando, todo mundo lembrando, testemunhando, falando das maravilhas que Deus fez, né, na sua vida. Era feito desta forma, né, naquela época. A igreja primitiva fazia desta forma. Então a igreja ali, os irmãos, eles gostavam de estar uns juntos com os outros. Eles partilhavam, né, os seus bens, como nós vimos aí. Eles apreciavam estar no templo. Eles desejavam mesmo estar no templo. Lembra quando você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? O seu desejo de estar na igreja, o seu desejo de... acabava o culto no domingo à noite, você ficava doido, né, para chegar o domingo
Próximo culto na quarta, porque na quarta você queria ver os irmãos, você queria louvar a Deus, você queria estar junto ali com os irmãos. Aquele primeiro amor, né? Quando nós nos convertemos. E era justamente isso aqui que ocorria na igreja primitiva. Aqueles irmãos, eles desejavam, né, não só estar juntos, mas também juntos no templo, louvando ao nosso, né, grande Deus. Eles também não só gostavam de estar juntos, né, no templo e tudo, mas eles também gostavam de estar juntos nos lares. Né? O versículo 46 aí nos diz, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e no partir de pão em casa. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Os irmãos iam um na casa do outro. Né? Eu me lembro, alguns anos atrás, né, a Cristina, a filha do pastor Roberto Smith, ela foi para os Estados Unidos, depois de uma certa temporada lá, ela veio visitar o Brasil, e a gente conversando, a gente perguntou para ela, né, o que é que você mais sente falta lá, Cris, quando você está nos Estados Unidos, né? E ela falou assim, eu sinto falta disso aqui que a gente está fazendo, que era comunhão mesmo entre irmãos. Porque os irmãos sabem, né, nesses grandes países, onde o dinheiro basicamente não é problema para ninguém, digamos assim, né, onde há um alto poder aquisitivo, o dinheiro, a vida melhor financeira, ao invés de aproximar as pessoas, acabam distanciando as pessoas. E os Estados Unidos é assim, né, uma cultura bem diferente, inclusive por conta justamente dessa questão de finanças. A cultura já é diferente, as finanças atrapalham. Então, olha, o que ela mais sentia falta era disso que a gente faz aqui no Brasil. No Brasil, a gente pode chegar na casa de qualquer pessoa, até de quem você não conhece, né? Você vai para Minas Gerais, você bate palma na porta da casa da pessoa, aí você conversa com ela 30 segundos, ela te chama para dentro para você tomar um café. Não é assim, irmão, Antônio? Não é assim, irmão, já? É desse jeito lá. Olha só, o Brasil, a cultura brasileira, ela nos favorece, né, com respeito a isso. Nos Estados Unidos, você chegar na casa de alguém, mesmo que seja um irmão da igreja, sem você ser convidado, você vai lá apertar a campainha, ele vai perguntar para você assim, o que você veio fazer aqui? Bem assim mesmo. Você não foi convidado. O máximo ali que ele está esperando é que você está trazendo uma má notícia, né? Para chegar assim, de supetão. Então veja, amado. Deus nos ajude, né? Que o Brasil, a igreja brasileira, ela não caia, né, nesse mal de distanciamento um dos outros. A igreja é uma família, é a família de Deus, amém, irmãos? E a família deve ter essa liberdade, né? De chegar um na casa do outro a hora que a gente quer mesmo. Sem problema nenhum. Eu posso chegar na casa da minha mãe qualquer hora do dia, da noite. Na casa dos meus irmãos, da mesma forma. Pode ser que eu chegue lá e eles não estejam, né, irmão? Mas eu posso chegar a qualquer hora. Se eles estiverem, eles vão me atender. Porque nós somos uma família. Eu também posso ligar para eles qualquer hora, para eles me socorrer em qualquer lugar, que eles podendo, eles vão lá me socorrer. É família. Agora veja bem, né? A família sanguínea é assim. A família espiritual deve ser muito, mas muito melhor nesta questão do amor, do amparo, né? Da comunhão. Amém, irmãos? Deve ser muito melhor, né? E a igreja, inclusive eu acredito, né, que a igreja passando agora por essa questão da pandemia, nós vamos melhorar até nessa questão. Porque a pandemia mostrou para nós o quanto nós necessitamos um dos outros. O quanto é que um irmão faz falta para a gente. Os irmãos se lembram, nós ficamos aí, eu não lembro nem quantos meses, né, só com um culto online. E a gente ficou sem ver irmãos aí meses. Literalmente, meses sem ver. E depois, quando a gente pôde, né, voltar aos cultos presenciais, a gente rever esses irmãos, que alegria, né, foi no nosso coração. Então a igreja, né, cheia do Espírito Santo, ela tem uma profunda comunhão com Deus e também com os irmãos. Mais uma marca, né, de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus com entusiasmo. Olha o versículo 47, né, diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Veja bem, louvando a Deus mesmo. Eu não acredito, né? Eu já tive irmãos em igrejas que na hora do louvor deu vontade de ir embora, irmão Manuel. Parecia que era um monte de gente morta tentando cantar. Uma das coisas, né, que nos chamou a atenção quando nós viemos aqui conhecer a igreja, inclusive, e não só a mim, né, e vários pastores missionários que aqui passaram, nesse tempo que nós estamos aqui no nosso ministério, de 8 anos, foi justamente isso, né? Todos eles falam, pastor, mas a igreja canta com força mesmo, né? Essa igreja canta com entusiasmo mesmo. Hoje, né, o irmão Bino até falou do Isaac, né? Aí você fala assim, não, mas o Isaac está cantando muito alto. Não, ele está certinho. Quem está errado somos nós. Que às vezes estamos cantando parecendo que, né? Ah, volta logo, Senhor.
Mas não é aquela volta assim de querer que Jesus volta porque você quer louvar lá, não. É assim, ó, eu estou quase morrendo, já me leva logo. Né? Então não é assim, não. A igreja de Cristo Jesus, ela é uma igreja viva. Amém ou não? É viva. Nós adoramos a um Deus vivo, Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e assim então nós devemos prestar a Ele um louvor vivo. Amém ou não? Vivo não quer dizer que tem que ter aquela dancinha, né? Ser bagunça, não. É só algo animado mesmo. Algo que realmente glorifique a Deus. Amém, irmãos? Adorando a esse Deus vivo. Então, louvar ao Senhor, né? Adorar ao Senhor com entusiasmo. A igreja, cheia do Espírito Santo, ela canta com fervor, ela louva a Deus com entusiasmo. O culto, para aqueles irmãos, era um deleite mesmo. Era algo alegre, era algo festivo mesmo. Eles amavam a casa de Deus. E é assim, né, que nós devemos também proceder. Uma igreja viva tem alegria de estar na casa de Deus para adorar a Deus. Pelo que Ele fez e pelo que Ele faz por nós. Amém, irmãos? Pelo que Ele é. Lembra, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então, todas as vezes que eu venho prestar um culto ao Senhor, ou seja, momento de adoração, né, em casa, eu sozinho, sempre eu devo lembrar disso. Né? Lembrar primeiramente de quem Deus é. Dos atributos, né, de Deus. E depois também lembrar do que Ele fez para mim. Por mim, inclusive. E assim a gente sempre vai ter motivo para louvar. Sempre nós vamos ter motivo para adorar. E sempre com louvores e adorações vivas mesmo. Amém? É assim. Deus deseja que nós vivamos. Né? O louvor que agrada a Deus tem origem, né? No próprio Deus. Tem como propósito exaltá-lo. Tem como resultado, né? O quebrantamento do coração. E é assim. Sempre que nós vamos louvar o nosso Deus. Lembrar disso, né? O que Ele é, o que Ele fez por nós. Lembrar, né, também da forma como nós devemos chegar a Ele. E muitos dos hinos, inclusive hinos do cantor cristão, são belas pregações e pregações curtas, tentando nos levar justamente ao arrependimento. Mostrar para nós, olha, quanto pecador nós somos. Que nós precisamos realmente de buscar sempre, sempre mesmo, o perdão de Deus. Não a salvação, porque ela é uma vez só, amém, irmãos? Salva uma vez, salva para sempre. Mas sempre está ali, buscando, né, santificação, buscando agradar o nosso Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo também teme a Deus e experimenta, né, os seus milagres. Olha o versículo 43, diz assim: e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam. Muitas maravilhas e sinais se faziam. Uma igreja cheia do Espírito, ela é formada, né, por um povo cheio do temor de Deus. Sabe essa palavra temor nas igrejas? O povo nem sabe mais o que significa isso. Nem sabe mais. Sabe o que é temor? Eu já ouvi alguém falando assim, temor não é medo. Não, temor não é só medo. Mas temor é medo e respeito. É o medo justamente de Deus, naquele momento, né, que nós estamos vivendo em pecado, deve ser o medo de nós devemos arrepender rápido, para que a ira de Deus não venha cair sobre nós. Para que Ele não venha colocar sua mão sobre nós por conta de estarmos vivendo no pecado. E de sofrermos por conta do pecado que nós estamos vivendo. Deve ser esse medo. Mas, ao mesmo tempo, o respeito da santidade de Deus, que deve nos fazer não ir em encontro do pecado, mas sim distanciar do pecado cada vez mais. Amém, irmãos? Isso é temor. É você olhar para Deus, a santidade de Deus, e realmente ter o respeito, dizendo, olha, eu não posso infligir a lei, eu não posso pecar, porque esse Deus o qual eu sirvo, Ele é santo. E Ele é justo também. Não podemos esquecer desses atributos de Deus. Amém, irmãos? O mundo aí fora fica, não, Deus é amor, Deus é amor. É, mas a gente sabe que Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor, Ele é santo. Amém, irmãos? E é justamente essa sua santidade, a sua justiça, é que deve estar, né, na nossa memória sempre, para que a gente viva uma vida realmente buscando a santidade, buscando glorificar o nome de Deus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja formada por um povo cheio do temor de Deus. Ela tem compreensão da santidade de Deus, ela se curva diante da majestade de Deus. E ela conhece realmente a esse Deus, santo, 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 que o profeta Isaías disse. Amém, irmãos? Nós conhecemos esse Deus, amém, irmão? Nós sabemos por que nós devemos viver em santidade. A manifestação também extraordinária de Deus estava presente, inclusive, na vida da igreja. E por isso que a igreja também, ela buscava, né, viver em temor, viver em santidade. Lá em Atos capítulo 3, ali a igreja, por conta de viver, né, diante da presença de Deus, a igreja ali ela vivia também gozando, né, dos milagres, ali da manifestação do poder de Deus, ali no meio da igreja. E lá em Atos capítulo 3, nós encontramos lá, né, a cura ali daquele homem paralítico.
Lá em Atos 4:31, nós encontramos o lugar, né, onde a igreja, ela ora, aí a igreja naquele momento orando ali em Atos 4:31, aquele lugar onde a igreja estava orando treme, se estremece todo. Lá em Atos capítulo 5, versículo 12 e 15, são muitos sinais e prodígios vão acontecendo ali, vão sendo efetuados, o poder de Deus está ali. Lá em Atos 8:6, né, Filipe realiza os sinais lá em Samaria. Em Atos 9, a conversão, né, de Paulo, mais uma vez. Atos 12, Pedro é liberto, né, pelos anjos ali. Lá em Atos 16:26, ocorre lá o terremoto lá em Filipos. Lá em Atos 19:11, pelas mãos de Paulo, né, Deus fazia ali milagres ali. Atos 28:8 e 9, Deus cura os enfermos lá de Malta pela oração de Paulo. Nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós sempre estamos vendo o poder de Deus, amém, irmãos? Agora, o que a igreja atual, ela não pode fazer, é viver olhando para o passado e achar que Deus só fazia aquilo. Deus não só fazia milagres, Ele ainda faz, amém, irmãos? Ele ainda faz milagres. Ele ainda demonstra o seu poder, a sua força ainda, até hoje. Agora, o grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, justamente porque nós não estamos vivendo da forma certa como nós deveríamos viver. Nós não temos mais temor. Nós não estamos mais buscando santificação. Nós estamos vivendo uma vida de pecado. E depois nós queremos experimentar o poder de Deus, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não vai acontecer, irmãos. Se nós queremos, né, realmente experimentar o poder de Deus sobre as nossas vidas, se nós queremos ser grandemente usados por Deus como os homens do passado foram usados, nós precisamos realmente nos portar como uma igreja verdadeira deve se portar. Amém, irmãos? Como nós temos visto aqui, com essas marcas. E por fim, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia dos homens e a bênção, né, do crescimento numérico por parte de Deus. Olha o verso 47, né, diz ali que eles louvavam a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os irmãos prestaram atenção nas marcas que nós falamos? As características dessa igreja? Quem aqui não gostaria de participar de uma igreja tal como essa? Com certeza, todos nós aqui gostaríamos de participar de uma igreja tal como essa. Então, olha que a última marca, né, que nós vemos aí é que esta igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a simpatia dos homens. Veja, irmãos, se a igreja batista independente de Pitangueiras, se ela se portar tal como a igreja de Jerusalém se portou, as pessoas aqui fora, da nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, essas pessoas vão ficar loucas por conhecer esta igreja. Elas vão querer estar aqui, porque olha, é um ambiente realmente onde as pessoas amam verdadeiramente uns aos outros. Sabe o que está em extinção nesse mundo mesmo, que é muito difícil de encontrar? São pessoas que amam verdadeiramente umas às outras. Verdade ou não é? Normalmente, o amor que se tem aí no mundo é um amor interesseiro. E às vezes até por dentro da igreja, o amor também que se tem um pelo outro é um amor de interesses. Mas a igreja verdadeira, ela ama sem interesse. O amor qual a igreja verdadeira demonstra, é justamente o amor de Deus. Lembra? O amor de Jesus. Aquele amor altruísta, que não pensou em si mesmo. Pensou no outro, levou o outro em consideração, colocou o outro em primeiro lugar, não a si mesmo. Jesus fez isso, ele colocou nós em primeiro lugar, e não a ele. Jesus humilhou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo. Veio até este mundo, morreu naquela cruz, por mim e por você. Ele não precisava fazer nada disso, mas ele fez porque ele levou em conta primeiro nós. Amém, irmãos? Primeiramente nós. O amor, né, o qual ele teve para conosco. Então, amado, uma igreja, né, reconhecida pelos homens. Essa igreja era simpática, ela era amável, ela era sal e luz no meio de um mundo de trevas. Por isso, né, chamou tanta atenção. Ela era a boca de Deus, ela era o monumento, né, da graça de Deus. A igreja de Jerusalém, ela impactou a sociedade em Jerusalém naqueles dias. E por conta disso, Deus abençoou de tal forma aquela igreja, que aquela igreja cresceu, 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 e tem crescido até hoje. Nós somos, inclusive, fruto dessa igreja que começou lá em Jerusalém, após a morte, o sepultamento e a ressurreição, na ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós somos frutos disso. Nós vamos ver, inclusive, isso, né, durante o segmento do nosso estudo, nós vamos ver a igreja crescendo. Lá em Atos 1:15, né, nós vimos lá, no início da igreja, os irmãos que estavam ali reunidos eram um grupo de 120 pessoas. Aqui já no capítulo 2, nós vimos depois do discurso, né, de Pedro, da pregação poderosa de Pedro, nós vemos ali já este número ultrapassando já, ali já chegando na casa dos 3.000. Lá em Atos capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver ali o número aumentando já para 5.000. Olha só, capítulo 1 para o capítulo 4, 5.000. Lá em Atos capítulo 5, né, versículo 14, a palavra de Deus diz ali que é uma grande multidão que foi agregada à igreja. Nós não temos um número, mas nós sabemos que foi uma grande multidão. Em Atos 6, 7 diz ali também que o número dos discípulos ia se multiplicando cada vez mais.
Lá em Atos 9:31, a igreja se expande, né, para a Judéia, para a Galileia, para Samaria. A igreja agora, ela sai aqui no capítulo 9, ela vai saindo e ela vai expandindo para os confins da terra. Não é mais só em Jerusalém. A igreja vai crescendo. Em Atos 16:5, as igrejas, né, são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Olha que interessante. No tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos. A palavra de Deus diz que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Todo mundo. Olha o crescimento. E olha que a facilidade que eles tinham não era a mesma que nós temos, não. Uma dificuldade tremenda, né? Eu me lembro, né, do meu avô contando sobre a vinda da minha avó da Espanha para cá. 6 meses dentro de um navio. Imagina isso. 6 meses dentro de um navio para chegar aqui. Olha que coisa. Hoje você faz uma viagem de horas até a Espanha. Pega um avião e está lá. Agora imagina, né, na época de Paulo, na época ali dos apóstolos, que os barcos, né, ali os navios não tinham motor. Era a vela. E que, volta a outra, eles encontravam aquela calmaria no mar. Não tinha vento. Não tinha ali o que impulsionar a vela. E eles ficavam literalmente parados mesmo. E enquanto o vento não soprasse, não dava para ir para frente, né? Olha, com todas as dificuldades, aqueles homens, né, eles levaram o evangelho em todo mundo conhecido. E alguns teólogos, inclusive, dizem que no final do livro de Atos, essa igreja já ultrapassava o número de 120 mil pessoas convertidas. Por quê? Resultado de quê? Resultado de uma busca realmente de proximidade com Deus. Irmãos, é bem simples. Se nós buscarmos a Deus através da palavra dele, através da oração, se nós aplicarmos, né, aquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras na nossa vida, se nós realmente buscarmos ao Senhor, nos relacionarmos com Ele através da oração de forma correta, buscando intimidade com o Senhor, o restante das coisas que aqui nós lemos hoje, que nós vimos aqui hoje no livro de Atos, o restante vai ser coisa natural na nossa vida. Nós não vamos precisar esforçar para fazer isso. E Deus, Ele vai abençoar a igreja. Como Ele abençoou a igreja lá em Jerusalém. Ele vai trazer até a igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? É assim. Deus, Ele vai nos guiar. Sabe quando a gente sai para evangelizar e Deus vai falar, não, é naquela casa lá que é para você ir, você vai ir naquela casa lá e lá Deus vai salvar almas. Amém, irmãos? Porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Nós vamos estar vivendo na vontade do Espírito Santo do nosso Deus. Amém, irmãos? Então essas, né, são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Ela é uma igreja que persevera na oração. É uma igreja que tem comunhão profunda, não só com Deus, mas também uns com os outros. É uma igreja que adora a Deus com entusiasmo. É uma igreja que experimenta, né, os milagres de Deus por estar cheia do Espírito Santo, por ter o temor de Deus na sua vida. E é uma igreja também cheia do Espírito Santo. Ela tem simpatia dos homens e ela é abençoada pelo crescimento numérico. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, né? Que a Igreja Batista Independente de Pitangueiras possa ser cheia do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Nós vamos orar encerrando.